O Parque do Rio Branco, em Boa Vista, é um lugar de descanso e escape. Durante o dia, sua beleza natural atrai famílias, ciclistas e turistas. Mas é à noite, quando o calor abrasador da cidade dá uma trégua, que o parque se transforma em um refúgio para aqueles que buscam alívio na brisa fresca do rio. Mas essa tranquilidade é apenas uma máscara, um convite insidioso para algo mais sombrio. Adolescentes, sempre tão distraídos com seus celulares, começaram a desaparecer nas madrugadas. Eles caminhavam pelas margens do rio, despreocupados, enquanto suas telas iluminavam seus rostos, alheios ao mundo ao redor. Para os observadores mais atentos, um padrão emergia. Esses jovens sempre eram vistos pela última vez sozinhos, perdidos em seus próprios pensamentos ou mensagens, até que desapareciam sem deixar rastro. Não havia gritos, nem sinais de luta, apenas o silêncio que tomava conta do parque, como se a própria escuridão tivesse engolido suas presenças. Mas o que parecia apenas um mistério se tornaria um pesadelo sádico, revelado de forma cruel pelos corpos que começaram a aparecer meses depois. Foi em uma manhã de novembro que o rio revelou o primeiro corpo. Um barqueiro local, enquanto deslizava pela água turva, avistou algo flutuando entre os arbustos na margem. Era um pequeno barco de madeira antiga, com a pintura descascada e cordas que pareciam ter sido arrancadas de um cativeiro. No interior do barquinho estava o corpo de um adolescente desaparecido meses antes, sentado em posição de oração, com o torso ligeiramente inclinado para a frente. Mas o que causou horror não foi apenas o estado de decomposição do corpo, mas os detalhes perturbadores do ritual macabro. Cera de velas derretida cobrindo os olhos, como se quisesse privá-lo de qualquer vislumbre de luz, e uma vela negra apagada firmemente presa em sua mão direita. O cheiro doce e enjoativo da cera misturava-se com o fedor insuportável da carne em decomposição. Sobre o peito, gravado com cortes profundos e precisos, havia um símbolo estranho e desconcertante, algo que ninguém na região conseguia explicar. Os curiosos recuavam em pânico enquanto a polícia, visivelmente desconfortável, tratava o caso como um crime isolado. Mas, para os moradores locais, aquilo era apenas o início do pesadelo que estava por vir. À medida que os desaparecimentos continuavam e mais corpos surgiam, o medo se enraizou no coração dos moradores. Um padrão começava a se formar. Todos os corpos eram encontrados nas mesmas condições,
nos mesmos barquinhos de madeira. Um detalhe, porém, permanecia constante e aterrorizante: as marcas deixadas na terra próxima às margens, como se alguém arrastasse os barcos pelo solo antes de empurrá-los silenciosamente para o rio. As descrições de testemunhas só alimentaram o horror. À noite, próximo às margens, um homem encapuçado foi avistado, alto, magro e com passos lentos e pesados. Ele carregava uma lanterna de luz mortiça que iluminava apenas o chão à sua frente. Quem ouviu disse que ele parecia estar falando sozinho, murmurando palavras em um idioma que ninguém conseguia reconhecer. Mas o mais perturbador eram seus olhos. Não que estivessem visíveis, mas porque aqueles que cruzaram seu caminho sentiam o peso de um olhar invisível, como se ele estivesse enxergando direto para suas almas. Ninguém sabia ao certo quem ele era, mas sua presença era inconfundível. Ele era o mensageiro do terror que assombrava o parque. À medida que os casos se acumulavam, investigadores locais descobriam algo que mudaria completamente o rumo das investigações. O símbolo encontrado nos corpos não era um desenho aleatório. Ele estava ligado a uma antiga crença ocultista de origem europeia, trazida para a região séculos atrás. A lenda falava de uma entidade conhecida como o Barqueiro das Sombras, uma figura que navegava entre os mundos dos vivos e dos mortos, coletando almas para o que era descrito como um banquete eterno. De acordo com o mito, as almas das vítimas eram seladas nos barquinhos, os olhos cobertos para que não vissem o caminho até o outro lado, e a vela negra em suas mãos servia como um pagamento para a travessia. As conexões com os rituais praticados no parque eram inegáveis. Alguém estava imitando, ou talvez cumprindo, o papel do barqueiro. Mas o mais perturbador era a ideia de que o parque havia sido escolhido como ponto de travessia por uma razão específica, como se o próprio local fosse amaldiçoado. E agora ele exigia vítimas para manter a maldição ativa. Apesar dos horrores emergentes, as autoridades permaneceram em um silêncio suspeito. Cada novo corpo era tratado como uma ocorrência isolada, e os repórteres que tentavam investigar eram desencorajados ou recebiam informações vagas e contraditórias. Documentos desapareciam, testemunhas desistiam de falar e as perguntas mais importantes eram ignoradas. Para os moradores, o silêncio oficial era ainda mais aterrorizante do que os desaparecimentos em si. Muitos acreditavam que havia algo maior sendo escondido, talvez uma conexão entre o sádico e aqueles que deveriam proteger a cidade. Mas enquanto a polícia insistia que o parque continuava seguro, as pessoas começaram a evitá-lo, especialmente nas madrugadas.
Afinal, não era mais apenas um espaço de lazer. Era, agora, um portal entre o mundo dos vivos e o domínio do barqueiro. O Parque do Rio Branco permanece lá, silencioso, mas cheio de ecos, de gritos abafados e passos invisíveis. Se um dia você decidir caminhar por suas margens, cuidado. Se ouvir o som de algo deslizando na água, pare. Se enxergar um barquinho com uma vela acesa ao longe, não tente entender. Mas se, por azar, encontrar um homem encapuzado com uma lanterna nas mãos, sua alma já não será mais sua. O barqueiro das sombras nunca para. Ele espera, paciente, por aqueles que caminham sozinhos, distraídos com suas telas. Quem sabe, talvez você seja sua próxima travessia.